Diz assim o texto: uma certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você lê? E ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ame seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: se respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Amém. Só até aqui. Obrigado. Pode tomar seu assento. Em geral, quando nós elaboramos uma mensagem, uma palavra para pregar, nós tentamos ser mais assertivos no texto, de maneira ao texto já ser tão forte que precisaria poucas palavras para pregar após isso. Mas eu quis terminar com a pergunta: quem é meu próximo? Os que já caminham há muito tempo na igreja saberão ou saberiam que após essa leitura nós entraríamos na parábola do bom samaritano, que é o que vem na sequência. Parábola do bom samaritano, para mostrar quem é o próximo, né? E todo o demais que nós desenrolamos a partir dessa palavra. Mas eu não quero me fixar na parábola do bom samaritano. Eu quero pegar a parte de cima, aonde esse moço pergunta: o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? O que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ir para o céu? O que eu preciso fazer? E aí, Jesus diz: o que está escrito na lei? Mas em seguida, Jesus complementa com algo que, o que está escrito na lei? Como você lê? E eu aprendi uma coisa aqui, que uma coisa é o que está escrito, outra coisa é como você lê. Tem uma diferença aqui. Tem muita gente que usa a Bíblia, mas tem poucas pessoas que entendem ela. Tem muitas pessoas que usam um texto bíblico para justificar suas ações, mas poucas pessoas entendem o que verdadeiramente aquele texto quer dizer. Jesus está trazendo aqui um paralelo. O que está escrito? Como você lê? Porque Jesus não queria apenas que ele dissesse o que está escrito, porque tem tantas pessoas que sabem citar versículos de uma maneira linda, gente. Citam versículos e sabem quantos capítulos tem na Bíblia, quantos versículos tem na Bíblia, e isso, aquilo. E quando você escuta esse tipo de sabedoria, você fica impactado: uau, como essa pessoa conhece da palavra. Mas, como ela lê isso? Como ela absorve isso? E como ela reproduz isso? Aqui há diferenças. Diferenças entre um texto que você lê e o quanto dele você entende. Mais uma vez eu faço memória de Jesus numa palavra, quando ele diz que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. A questão é, aquele que ouve e as pratica. Logo em seguida ele diz: aquele que ouve mas não as pratica é semelhante a alguém que construiu sobre areia. Duas pessoas que ouviram a mesma palavra, mas que uma coloca em prática e a outra não coloca. A questão é, você entende o que você lê? Certa vez, Jesus coloca um dos seus, que era um diácono, tornou-se um evangelista, chamado Filipe, junto a um carro de um eunuco que tinha comprado uma Bíblia. Vamos deixar mais fácil aqui para a gente entender. Ele tinha visitado Jerusalém, tinha comprado ali o livro de Isaías, estava lendo, e então aquele homem se aproxima e pergunta: você entende o que você lê? E ele diz o quê? Como eu posso entender se não há quem me explique? Existe hoje uma geração de autodidatas. Existe hoje uma geração
de pessoas que têm a sua própria interpretação da Bíblia, que têm a sua própria interpretação dos fatos, que nunca acredita que está errado em seu julgamento. E eu peço que nesse primeiro momento já você consiga colocar a sua armadura de lado. Nós estamos na igreja, nós estamos num lugar de crescimento, nós estamos num lugar de descanso também, nós estamos num lugar onde nós não precisamos das nossas armaduras, porque às vezes nós viemos tão armados para a igreja, que nenhuma palavra que é pregada consegue atingir o nosso coração, porque chegamos tão donos da verdade, tão donos do nosso próprio entendimento, que não conseguimos crescer. E assim como a cigarra, aquele inseto que perto da época do Natal faz aquele barulho, né? E que é muito característico da nossa região, pelo menos era, né? Tem tanto desmatamento hoje que nem cigarro se vê mais, mas eu sei que você sabe o que eu estou dizendo. Aquele animal, aquele inseto, ele faz aquele barulho característico perto da época de Natal, e quando criança nós passávamos pelo mato, e nós encontrávamos o exoesqueleto dele. O que é um exoesqueleto? É um esqueleto que cresce fora. O nosso esqueleto é um endoesqueleto, dentro. O do inseto é exo, fora. E esse inseto, ele está em crescimento, e para que ele consiga atingir o seu crescimento, o ápice do seu crescimento, ele precisa abandonar o exoesqueleto, porque aquele esqueleto externo impede de crescer. Então, uma das coisas que nós gostávamos de fazer quando eu era criança, era encontrar esses esqueletos, esses exoesqueletos de cigarra, daquele inseto, que ficavam presos nas árvores, porque eles rompiam a parte de trás, quebravam, e eles saíam, então depois ficava uma casquinha, que era o seu esqueleto que estava ali. E por que fazia isso? Porque ele precisava continuar crescendo. Então tem que tomar uma decisão: ou eu paro o meu crescimento, ou eu me sufoco dentro de uma estrutura que até aqui serviu, mas não me serve mais, ou eu rompo com isso, para permitir que eu cresça. É exatamente assim, igreja. Nós recebemos algo pronto, nós recebemos algo da nossa religião, nós recebemos algo na nossa infância, nós recebemos algo durante a vida, mas chega um ponto que nos sentimos sufocados, porque parece que aquilo não é tudo. E eu tenho que dizer para você, com certeza não é tudo que Deus tem para você. É preciso em algum momento tomar uma decisão de romper com a casca, de romper com aquilo que está prendendo a tua estrutura, que está impedindo você de crescer. E romper não é fácil, porque você fica exposto durante um tempo até construir esse outro esqueleto. Esse inseto fica vulnerável, e nós não gostamos de nos sentir vulneráveis, nós não gostamos de sentir que estamos pisando num terreno desconhecido. Isso é típico do ser humano. Nós sempre queremos ficar dentro daquilo que o comodismo nos mantém tranquilos. Então Jesus pergunta como você vê, não só apenas como você está lendo, porque lemos a palavra, porque conhecemos, porque alguns aqui fizeram catequese, outros fizeram sua confirmação, outros fizeram estudos bíblicos, outros fizeram escolinha dominical, outros fizeram tantas coisas, e foram tantas formas que você aprendeu, que criaram um esqueleto em você, que criaram em ti uma estrutura, e essa estrutura tem impedido você de crescer. Dessa maneira, queridos, hoje, a palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar sobre a igreja, é de que precisamos tomar uma decisão que nos fará ou crescer, ou estancar o nosso crescimento para sempre. E isso tudo depende da maneira como você vê, a maneira como você está vendo a situação atual. Veja que o texto que nós trazemos aqui, esse jovem, ele vem perguntar para Jesus algo que talvez na sua leitura da Bíblia ele já deveria ter entendido.
Porque ele está dizendo assim: o que eu faço para herdar a vida eterna? Se ele é alguém que lê a palavra, que busca a palavra, ele já deveria entender isso. Vamos pensar dessa forma. Mas Jesus pergunta para ele como você, o que está escrito na lei e como você lê. Depois que ele fala, ele ainda pergunta assim: quem é meu próximo? Muitas vezes nós não temos um entendimento completo daquilo que Deus tem para a nossa vida, e isso está relacionado à maneira como nós vemos. E é muito difícil alguém dizer para você algo contrário quando você já vê de uma determinada forma. É muito difícil, porque você viu, e dizer que os teus olhos estão te traindo é muito complicado, porque uma coisa é você ter escutado e alguém dizer: não, está errado. Mas quando você vê, é muito difícil que alguém te convença do contrário, porque você diz assim: pode falar o que for, eu vi, gente. Já percebeu aquela pessoa que diz assim que de noite ela viu alguém que entrou no quarto, falou com ela e tal. Você diz assim: tu não estava sonhando? E o que a pessoa te responde? Ei, eu vi. Então a partir dali não tem conversa, porque a pessoa está dizendo: eu vi, e se viu, acabou. Mas eu quero propor para você algo hoje, nessa manhã, algo que pode mudar um pouquinho o teu pensamento. Eu quero pedir que coloque ali a primeira imagem, que é a imagem dos 6. O que está desenhado? Como você vê? Vou pegar as palavras de Jesus aqui. 6 ou 9? Ah, pastor, depende de quem está vendo. Entendeu? Sabe quem é que sabe se é 6 ou 9? Quem criou. Quem fez pela primeira vez e com o intuito pela qual fez. E quem fez, sabe exatamente para que finalidade foi criado. Se para ser 6 ou para ser 9. Mas no momento em que está dessa forma, duas pessoas estão olhando e duas pessoas têm razão, ou duas pessoas não têm razão. Essas pessoas criaram isso? Não, alguém criou. E como eu disse já, somente quem criou sabe a finalidade, porque depois que está ali depende da interpretação. Assim também é o ser humano. Quem foi que criou o ser humano? Segundo aquilo que nós cremos, foi Deus. Então somente Deus sabe quem de verdade você é. Nós muitas vezes procuramos resposta nas filosofias, nós procuramos na psicologia, nós procuramos nas ciências humanas descobrir quem nós somos. Mas as ciências humanas sempre dirão quem você é a partir da sua própria ótica, a partir daquilo que elas estão vendo. E quem disse que está sendo visto pela maneira como Deus te vê? Por isso, às vezes nós entramos em debates loucos, porque queremos explicar o homem pela antropologia, pelos estudos, por isso, por aquilo, por aquele outro, mas não chegamos a algo que convença, porque de verdade, só quando nós pegamos o manual, que é a palavra do Senhor, que nos foi deixado, o nosso manual de instruções para uso, é que nós entendemos quem de verdade o homem é, quem de verdade nós nascemos para ser, porque tudo depende da maneira como você está vendo o seu momento, como você está vendo a situação. E é por isso também que muitas vezes alguém vai olhar para a situação que você está vivendo e vai julgar a situação que você está, porque da onde está vendo não parece ser tudo aquilo. Quero pedir uma outra imagem. Podem ser isso. Essa imagem aqui, ela ilustra algo especial também. Nós estamos vendo alguém de bicicleta, mas ver alguém de bicicleta pode não afetar você, é alguém de bicicleta. Mas, quando nós olhamos, podemos pensar, menos um carro na rua, né? Alguém andando de bicicleta. Quando o comércio de automóvel nos vê andando de bicicleta, ele pensa, menos um cliente, mais alguém que aí quer cuidar da saúde, só andar de bicicleta, menos um cliente.
O transporte urbano diz menos um passageiro. O governo diz menos impostos. O serviço de saúde diz menos um cardíaco. E a polícia menos uma multa. Tem uma brincadeira ali no final, né? Tudo isso aqui é a maneira como cada pessoa pode ver a mesma situação. E perceba, uma imagem pode gerar vários tipos de pensamentos. Tem uma outra bem interessante aqui. Os dinos conversando aqui, né? Tá muito fundo. Bati no pescoço. Agora, quando a gente olha, nós temos aqui um apatossauro aqui embaixo, né? Que o pescoço era gigantesco. E nós temos um menorzinho lá. Sua verdade não é a mesma que a minha. Porque enquanto alguém está dizendo aqui, cara, bem tranquilo, facinho. Para o outro, se pulasse na água, para onde ia? Para o fundo. E com certeza não ia conseguir respirar. Essa imagem, ela mostra as realidades de como nós encaramos as dificuldades do outro. Porque enquanto para você está tranquilo, e você está dizendo assim, não gente, está fácil, o outro não consegue encostar os pés no fundo. Já percebeu que tem situações que você diz assim, não, pode ir tranquilo, que é facinho. Mas é fácil para quem? É fácil para ti, mas não é fácil para o outro. A maneira como você está vendo, a realidade deste momento não é a mesma que o outro vê. Porque a tua estrutura é diferente do outro, que está enfrentando a mesma coisa, o mesmo lago, a mesma profundidade, mas a tua estrutura é diferente da estrutura dele. Sabe que grande parte das brigas em família, casamento e tudo mais, é porque são estruturas diferentes. Marido e mulher com estruturas diferentes. E um diz assim, eu não entendo por que não faz, é só fazer isso, e o outro não consegue. Porque não chegou à altura desse entendimento que você já chegou. Porque não conseguiu criar a estrutura que você tem. E nunca vai criar a estrutura debaixo de julgamento. Cria estrutura a partir de uma conscientização, muitas vezes, ou mesmo até de um caminhar de entendimento. Agora, quando não há isso, há julgamentos assim, deixa de ser frouxo, pula aí. Tem um monte de gente se afogando. Tem muita gente se afogando na vida. Tem muitas pessoas não conseguindo ir adiante. Percebe? Eu passei por essa situação quando criança. Porque se tu não tens pais bem didáticos, você vai sofrer isso. Já viu que tem pai que diz assim, é só pegar e fazer assim, 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 Aí o filho vai. E vai dar errado. E às vezes, quando a coisa dá errado, a forma do papai ou da mamãe explicar para você que você cometeu um erro é assim, tu é burro ou o quê? Tem um monte de gente que voltou no trauma agora. Não acredito que tu não conseguiu fazer. Cara, o meu pai, ele tinha uma habilidade para tudo aquilo que é de dentro de casa. O cara era marceneiro, carpinteiro, pedreiro, encanador, eletricista, fazia tudo. Os irmãos que são mais próximos de mim sabem assim, o quanto eu sou bom nisso. A paciência da criatura em ensinar era algo tremendo assim, sabe? Era algo fantástico. Ele era o dinossauro na água. Vai, rapaz, esse é bobo, vamos, consegue. A maneira que nós aprendemos a nadar foi assim, bate as mãos. A gente está vivo por um propósito. Estamos vivos porque Deus tem um propósito na nossa vida. Não é fundo. Olha só, eu estou com o pescoço para fora da água. Estruturas diferentes. A maneira como você está vendo não é a maneira como o outro está vendo. Teus filhos não conseguem ver da altura que você vê, porque você é maior, porque você cresceu, porque você aprendeu, você tem experiências que eles não viveram ainda e que eles precisam viver. É preciso que você tenha a paciência de ensinar. É preciso que você olhe para o lado e saiba que a sua esposa não tem a estrutura que você tem, que seu marido
Por mais que seja top em tantas áreas, tem algumas áreas que você está superior a ele, que os teus pés encostam no fundo, mas o dele não encosta. E às vezes nós não conseguimos entender como uma pessoa tão inteligente como ele vai me fazer uma besteira dessa, porque não tem estrutura, porque não cresceu dentro dessa área. Me envergonha porque tem áreas que eu não sei. E alguém às vezes talvez me veja pregar e pense, super-homem. Não, tem muita criptonita na minha vida. Tem muita coisa que não vai, porque preciso crescer em algumas áreas de que não me foi dado o suficiente para crescer. A forma como nós vemos, a forma como nós julgamos algumas coisas, muito rapidamente, porque nós temos uma habilidade feroz em julgar, muito grande em julgar. Quer ver só? Me vê a do cão pastor. Não sei se você consegue ver bem, mas na primeira parte da imagem, é a mesma imagem, mas na primeira parte da imagem, ela cortada, é um cão segurando uma ovelha pelo pescoço. A segunda imagem, do lado colada, ele está mesmo segurando pelo pescoço, mas está tirando ela da lagoa. No primeiro recorte, a manchete diria assim: pastor dá um goelão na ovelha. E entenda de todas as formas que você quiser. Pastor andou esgoelando uma ovelha, que é um cão pastor ali, né? No segundo momento, pastor salva a ovelha. Em que manchete nós gostamos de acreditar? Porque tem recortes que são feitos que a gente diz assim, ai que absurdo, gente. O ódio já vem no olho. Tu só olha o cachorro pegando pelo pescoço, tu já sai compartilhando e dizendo, olha só que vergonha, esse é o Brasil que nós estamos, é isso mesmo, é não sei o que. Recorte. E nessa época de eleições, né? O quanto tem essa primeira imagem? Quanto recorte, né? Quanto fake news? Quanta coisa que dá vergonha. Agora, quando nós olhamos a imagem macro, toda ela, era isso que queria dizer. Era essa a situação. Então na verdade não disse isso, porque o contexto era outro. Exatamente. Como você tem visto? Como você vê? A do leão, por gentileza, para nós finalizarmos essa parte. Na primeira imagem diz assim: meu Deus, matou o filhote. Isso é uma coisa comum entre os leões. Quando o filhote nasce com alguma deficiência, eles matam porque sabem que não vai se criar. Cria um monte de teorias em cima. Num segundo momento, pega-se de outro ângulo e percebe que ela simplesmente está carregando o seu filhote para algum lugar. Quantas vezes, gente, nós pegamos parte de uma verdade, parte de uma realidade, pegamos parte de uma imagem e criamos toda uma história em cima disso. Nós vimos pessoas em determinados lugares e julgamos as pessoas, assim como os discípulos que chegaram e viram Jesus trocando uma ideia com uma mulher no poço. Eles chegam e quem sabe já pensa assim, né? Entendi porque que ele mandou todos nós para comprar pão. Por que não foi só 2? Mandou todos nós ficar sozinho, hein? Jesus, e a gente pensava que tu nem era desse negócio. Sozinho com a mulher samaritana. Tudo bom aí? Pois é, viu o pastor conversando com uma pessoa aí, uma mulher estranha. Será que a Tassi sabe? Pois é. Primeira imagem. Eu estou falando isso porque eu já sofri isso. É verdade. As pessoas pegam parte de uma imagem, partes de algo, partes de uma conversa e saem idealizando toda uma história. Porque tem muito a ver com o que você é e não com o que o outro está fazendo. E aí eu vou para o texto bíblico que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, quando ele diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Porquanto
acaso a luz que há em ti sejam trevas, quão grandes trevas serão. Veja bem, se os olhos são a candeia do corpo, e se os olhos forem bons, todo o corpo terá luz, significa dizer que muitas vezes o julgamento que eu faço do outro não tem a ver com o outro, mas tem a ver comigo. Tem a ver com a maneira como eu sou, a maneira como eu estou vendo, a maneira como eu acredito. Tem a ver com isso. Eu preciso sarar os meus olhos, eu preciso sarar o meu corpo, eu preciso sarar a minha vida, para que eu possa ter uma visão melhor do outro. Veja que, enquanto os fariseus estavam querendo apedrejar uma mulher, porque ela era adúltera, Jesus olhava com outros olhos. Será que como cristãos e chamados de cristãos, nós estamos vendo pelos olhos de Cristo, ou nós estamos olhando pelos olhos da lei ainda? Estamos olhando pelo olho do julgamento, ou nós estamos olhando pelos olhos da misericórdia? Porque temos ou queremos tanta misericórdia para nós, mas estamos prontos a dar misericórdia ao outro, que não pensa como nós pensamos, que não age como nós agimos, ou que não faz as coisas da maneira como a gente acha que deve ser feito. Como estão os teus olhos nessa manhã? Porque olhos maus embaçam até os dias bons. O dia hoje está lindo, gente. Para quem está lindo? Porque para algumas pessoas é assim, começou esse inferno de novo, esses dias quentes aí que a gente não aguenta. Para algumas pessoas não existe dia bom. Não existe, se der um dia de chuva é um dia ruim, se der sol é um dia ruim, sempre é um dia ruim, nunca é um bom dia. Porque tudo depende dos olhos de quem está vendo. Os fariseus tinham seus olhos tão contaminados que não conseguiam ver que o Messias estava ali. Quando eu olho para o texto bíblico, eu percebo que muitas pessoas estavam com uma visão contaminada. E se você está com uma visão contaminada, você não vai conseguir ver o desenho que Deus preparou para você em determinada situação. E até entenda de que há situações em que as circunstâncias que estão ao teu redor, elas são contrárias. Isso não quer dizer que Deus não esteja nelas. O que faz um avião subir, se não o vento contrário? Por isso que há as birutas, né, nos aeroportos, que mostram para que direção está o vento. É o vento contrário que faz um avião subir. São os ventos contrários. Todas as vezes que Deus queria trazer Israel, o seu povo, para um alinhamento, Ele permitia contrariedades. São contrariedades que trazem as pessoas para a igreja. São as contrariedades que nos alinham e nos fazem orar de novo, quando a gente deixou a vida de oração. São as contrariedades que nos alinham cada vez mais a Deus. Eu vejo que a maneira como nós estamos prontos a ver as nossas adversidades, fala muito de como nós estamos. Se os nossos olhos estão bons, isso determina a maneira como nós enxergamos os outros também. Veja que quando Israel estava diante do gigante Golias, ameaçados por ele, a maneira como eles viam o gigante era diferente da maneira como Davi viu o gigante, mas o gigante continuava sendo o mesmo, amém? Continuava sendo o mesmo. A maneira como eles estavam olhando era com olhos de alguém que não acreditava de que Deus poderia lutar por eles, olhos de alguém que esqueceram que tinha uma aliança. Os olhos de Davi para o mesmo gigante era de alguém que sabia que não tinha capacidade, mas que servia a um Deus todo-poderoso que poderia fazer além das suas próprias forças. Quando nós estamos olhando pela nossa ótica, apenas nos amedronta, nos paralisa. Quando nós começamos a olhar pela ótica da palavra de Deus, Deus nos encoraja a enfrentar. Agora perceba, os olhos de Golias eram bons? Porque a gente precisa olhar pelos dois lados, né? Os olhos de Davi eram olhos bons. Esse cara não tem aliança com Deus, ele é um incircunciso. Quem é ele para ficar afrontando os exércitos do Deus vivo? Ele não falou: quem é esse cara para me afrontar? Está maluco, rapaz? Sabe quem eu sou? Não tinha a ver com ele. Ele falou: os exércitos. Agora, como Golias via? Se Golias tivesse olhos bons, ele ia olhar para Davi e dizer assim:
esse moleque aqui tem unção, hein? Convenhamos. Não tem nem tamanho e vem aqui me encarar. Tem coragem. Tem alguma coisa diferente nesse menino, hein? Tem alguma coisa diferente nele. Olha, não quer dizer que eu vou arregar, mas esse rapaz aqui é diferente. Se os olhos dele fossem bons, ele ia conseguir ver de que Deus estava com Davi. Mas a sua arrogância fez com que ele... Quem é tu para vir com paus aqui? Sou eu um cachorro? Ele foi arrogante. E a arrogância tem derrubado muita gente. Porque a soberba precede a ruína, diz Provérbios. Quando nós somos soberbos e não entendemos os sinais, aquilo que está acontecendo, nós não entendemos de que nós podemos cair. Os nossos olhos estão nos traindo constantemente em relação a isso. E naquele dia Golias caiu por conta da sua arrogância, porque seus olhos não conseguiram enxergar uma verdade que estava diante dele, que não era o tamanho de Davi, mas era o tamanho do Deus que Davi servia. É o tamanho do Deus que você serve, é o tamanho do Deus que você crê, é o tamanho do Deus que você busca. É isso que é o fator determinante nas suas vitórias. Eu vejo da mesma maneira acontecendo quando os 12 espias vão olhar a terra. E a palavra diz que 10 deles olham a mesma terra e não conseguem ver o que 2 deles conseguem ver. Qual é o problema? O problema está com a imagem? O problema está entre 6 e 9. A maneira como você vê. Os olhos de alguns deles estavam embaçados pela dúvida. Pela dúvida. Quando você duvida, quando você não vive o evangelho na essência, você não precisa nem olhar de ângulos diferentes. Você pode olhar do mesmo ângulo, e você não vê. É bem fácil de nós entendermos isso. Você pega uma Bíblia, você pega aqui e bota um recado aqui. Qualquer semelhança com fatos reais é mera coincidência, tá? Você coloca um recado aqui e o pastor diz assim: ah, meu Deus, o que está escrito aqui? Não que tenha acontecido aqui na The Way, mas... Ô pastor, vem cá e me diz o que está escrito aqui. Aí o outro vem. A mesma coisa. Aí daí alguém diz assim: não, mas peraí. Ah, está escrito tal coisa. Mudou o papel quando colocou o óculos? Não. A informação continuava sendo a mesma. O problema é de que às vezes os nossos olhos estão precisando de ajuda, de cura. Dentro das nossas possibilidades humanas, um óculos. E o óculos de quem você está usando? Porque o evangelho é como uma lente que Deus coloca para que você consiga ver a realidade espiritual, a realidade que Deus vê de você. O problema é que Satanás também tem óculos para emprestar. E o óculos dele é chamado de venda. Que quando coloca você não consegue ver nada. Distorce tanto a realidade que você começa a acreditar naquilo. Porque talvez a vida inteira você só viu daquela maneira. Você só viu daquela forma. E Deus, quando Ele chega na nossa vida, Ele faz o que fez na vida de Paulo: tira as escamas dos nossos olhos, para que a gente comece a ver da maneira como Ele vê as coisas. Sabe, tem uma história que aconteceu, eu não trouxe os dados aqui porque não ia falar sobre isso, mas me lembrei agora. Na época da Revolução Francesa, diz que foi feita uma primeira cirurgia de córneas. E com sucesso, né? Mexeram nos olhos do cara com sucesso. E esse homem, ele era cego, ou seja, ele tinha essa cegueira que obviamente não era algo que era de nascença ou irreversível, mas ele passou a ver. E quando ele passou a ver, a realidade que ele viu, o que ele viu, foi tão desgostoso para ele, que ele pediu para que fosse tirado ou revertido, porque ele não queria mais ver.
E dali surge, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Porque a realidade que ele estava agora diante dele era cruel demais. Foi uma época realmente muito cruel. E eu percebo que espiritualmente isso tem acontecido muito. Pessoas chegam com uma cegueira espiritual à igreja e Deus abre a visão, Deus começa a mostrar as coisas, Deus começa a mostrar uma realidade. Só que essa realidade sempre vai trazer responsabilidade. Porque no momento que você conhece a palavra, no momento que você conhece a verdade, você passa a ser responsável pelos teus atos de uma maneira muito mais eficaz do que era antes. Então antes eu não sabia, mas agora eu sei. E como eu, sabendo, vou continuar na vida que eu sempre tive? Não, eu preciso de uma mudança. Eu preciso mudar. Eu preciso alterar o meu comportamento. E algumas pessoas, infelizmente, tentam fechar os seus olhos. Tentam voltar à cegueira, para não ter a responsabilidade de agora ver da maneira correta. Como estão os teus olhos? Porque se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É quando você vê as coisas pela melhor forma. É como você tenta interpretar o teu irmão, aquelas ações que ele está fazendo da melhor maneira. Porque mesmo que pareça assim tão na cara, né, que ele está errando, você tenta ver alguma coisa de bom naquilo. E isso é ser cristão muitas vezes. É acreditar no outro, como Jesus acreditou em Pedro, mesmo sabendo que iria negar a ele. É como Jesus, que sabia que Judas havia traído, ainda segurou nas suas mãos e disse: amigo, aqui viesse. É tentar apostar na porcentagem menor que seja de bondade em uma pessoa. A maneira como nós reagimos à visão que os outros têm de nós também é muito determinante. Como você reage quando alguém não te dá valor? Como você reage quando as pessoas te tratam de qualquer forma? A Bíblia nos diz, lá no livro de Gênesis ainda, que Labão tinha duas filhas. Uma delas era muito formosa à vista, e a outra, e quando vai falar de Lia, diz assim, tinha olhos profundos. É como alguém diz assim: e como é que é a fulana de tal? Você diz: não, ela é linda e tal. E a irmã dela? É muito legal. Ela é muito legal. E aí você subentende o quê? Era o que falavam de Lia. Raquel, gente. Pensa numa menina bonita. E a irmã dela assim, tem uns olhos profundos. Que ninguém tem um entendimento certo na Bíblia, se ela tinha de repente um problema, se ela era estrábica, ou se ela de repente tinha alguma síndrome, ou não se sabe. Mas a descrição que dá, leva a entender de que, sabe? E o pai dela não acreditava nela, a ponto de forjar um casamento, e quando o cara estava bem bêbado, que foi para a lua de mel, ele diz assim: filha, é tu, e agarra a oportunidade, porque tu não vai ter outra na vida. E quem não conhece a história, que leia Gênesis, por favor. Jacó, apaixonado por Raquel, trabalha 7 anos por ela, faz uma festa, pensa: é hoje, cara. Aí bota um vinho para ele tomar, diz assim: agora vai lá para a tenda, vai. Nessa época não tinha energia elétrica, já está lá a tua esposa te esperando. E era Lia que estava lá. Preteriram Lia. Ela foi preterida já por Jacó, porque ao invés de escolher a irmã mais velha, ele prefere a outra. Ele julga pela formosura. Depois o pai julga ela também, e diz assim: a forma como vê ela. Agora, como Deus via Lia? Como Deus estava vendo essa mulher? Se você nunca estudou, você vai perceber que Lia foi a mulher escolhida para gerar os filhos de Jacó, a maior parte dos filhos de Jacó. Foi a mulher por onde saiu a descendência de Davi e descendência de Jesus, através daquela que foi rejeitada tanto pelo pai, quanto foi rejeitada por seu marido. Ela foi escolhida por Deus.
E muitas vezes, quando nós somos rejeitados pelo homem, nós somos rejeitados pela sociedade, nós somos rejeitados pela família, nós pensamos que o nosso mundo acabou. Acabou coisa nenhuma, porque Deus está de olho em você, Ele te escolheu, Ele escolheu você, e aquilo que Ele decidiu que vai acontecer na sua vida, vai acontecer. Aleluia! Glória a Deus. A maneira como nós muitas vezes reagimos, a maneira como as pessoas nos veem. Nossa, ele falou tal coisa de mim, falou tal coisa, nos vê dessa maneira, e aí nós vamos nos encolhendo. Não, saiba quem você é filho de Deus, você é filha de Deus, e Deus escolheu você por um propósito. Pode ser que as coisas não estão acontecendo da maneira como você queria que acontecesse, assim como o caso do que está escrito no livro de Esther, de Mardoqueu. Cara, ele salvou a vida do rei, ninguém ficou sabendo disso. E os que ficaram sabendo, que tinham poder talvez de divulgar, apenas escreveram no livro. Não deram recompensa, não disseram muito obrigado, nada. E ele continuou lá na porta, fazendo o seu serviço. Mas a Bíblia diz que Deus tinha visto o que ele tinha feito. Deus vê. E Deus não vê como o homem vê. E por mais que às vezes nós estamos debaixo de olhos de julgamento, e a gente pensa que Deus está nos julgando como o homem nos julga, como as pessoas nos julgam, ou às vezes nós estamos invisíveis aos olhos das pessoas e pensamos que estamos invisíveis aos olhos de Deus. Não, porque o silêncio de Deus não quer dizer que Ele não está te vendo, é porque Ele está preparando o momento certo de agir, o momento certo de entrar em ação. E aí, para resumir a história, diz que um dia o rei ficou sem sono. Quem tirou o sono do rei? Aquele que vê todas as coisas, aquele que vê a tua justiça, tirou o sono do rei. O sono do rei, ele podia fazer tanta coisa, gente. E ele disse: eu vou ler as crônicas. Era de madrugada, ele precisou de um candeeiro, ele precisou de alguma coisa que iluminasse. Ele foi ler, e quando ele está lendo, com tantas crônicas, aonde é que foi que ele caiu? No dia em que houve um atentado e que a vida do rei foi salva, mesmo quando o rei nem ficou sabendo daquilo que tinha acontecido. E então ele procura, mas esse rei sou eu? Então quer dizer que atentaram contra a minha vida? E quem é esse Mardoqueu? Quem é ele? O rei não conhecia ele. Agora eu vou dar uma chave para você. Para você ser honrado e chegar onde Deus sonhou que você chegasse, não é necessário que o prefeito saiba quem você é. Não é necessário que o presidente da república saiba quem você é. Não é necessário nem que o pastor da igreja saiba quem você é. Porque existe um Deus, o Deus que você serve, o Deus a qual você tem uma aliança com Ele. Ele sabe quem você é. E quando chega o momento de te exaltar, Ele vai entrar em ação. E não importa quem é que Ele vai ter que mexer, Ele vai fazer com que você esteja em evidência. Aquele rei está lendo aquelas crônicas. Então ele diz: como é que não falaram com esse homem? Não fizeram nada para ele, recompensaram ele? Não foi feito nada. Como não foi feito nada? Então ele prepara tudo. E aí naquele dia ele chega para Amã, que era o cara mais perto dele, e que buscava ser honrado, e ele diz para ele: o que se faz com alguém que o rei ama, que tem por estima? E ele pensa: só pode estar falando de mim. Os olhos contaminados sempre nos levam à ruína, gente. A maneira como a gente se vê, porque às vezes a gente se vê, né? Não, porque eu sou o cara, que se eu não estiver lá não vai, porque se eu não fizer, não sai perfeito, né? Amã pensava dessa forma, dizia assim: rei, um cara que tu ama, que imagino que seja eu aqui, pegaria o teu manto, colocaria sobre ele, colocaria sobre o teu cavalo, passaria pelas ruas da cidade com alguém puxando esse cavalo, alguém que tu estima muito puxando assim, sabe, alguém de autoridade, puxando e gritando. Assim se faz com alguém que o rei ama. O rei diz assim: rapaz, que ideia. Não, tu tem as melhores ideias. Faça exatamente isso, sem tirar nada. Pega meu manto aqui e vai até lá na porta em Mardoqueu, coloca o manto sobre ele, bota ele sobre o meu cavalo, e você é o cara que eu mais estimo. Você vai puxar o cavalo para gritar que assim se faz com quem o rei ama. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida,
E quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda. Para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir. Seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.